Oi, gente, bom dia. Então, hoje para essa aula, o que que vai ter, né? Vocês vão assistir só esse vídeo bem sucinto, né? Que a gente tá relembrando rapidamente os tipos de relações ecológicas. E aí depois tem a questão o quê? Das tarefas, né? Vou passar 2 áudios com a correção das tarefas, dos exercícios. E aí já tem umas atividades para vocês fazerem agora durante a aula, tá? Então, o que a gente falou na aula passada que eu falei no vídeo, né? Os principais tipos de relações ecológicas. Intra e interespecífica. Intra, mesma espécie. Inter, entre espécies diferentes. Tipo um leão comendo um gnu, né? Intraespecíficas, mesma espécie. Por exemplo, 2 lobos lutando para poder acasalar com uma fêmea, tá? Então é a mesma espécie e aí o mais forte vai conseguir, né, se reproduzir. Então as relações podem ser, né, entre mesmas espécies ou espécies diferentes. E aí os tipos que se diferenciam, né, do tipo de relações ecológicas podem se dar por meio de sociedade, colônia, tudo aquilo que a gente viu. A sociedade é só lembrar, por exemplo, dos cupinzeiros, dos formigueiros, que são da mesma espécie e nesse tipo de interação eles se relacionam de forma harmoniosa, mas ocorre o quê? Uma divisão de trabalho para o benefício do grupo. E nesse sistema você consegue ver a diferença entre os indivíduos. Então tem uma colmeia também, cupinzeiro, formigueiro, colmeia. Tem a abelha rainha, o cupim rainha, cupim rei, né? Aí tem as operárias, que ajudam o quê? Na caça e manutenção do espaço, e tem as soldadas, que fazem parte da defesa daquele ambiente, daquela sociedade, no caso, né? E os reis e rainhas sempre estão ali para fazer a reprodução. Colônia, os indivíduos praticamente viram o mesmo. Não, eles são organismos diferentes, mas eles praticamente se solidificam em um só, né? Que daí acontece a cooperação pelo bem comum. Então eles não conseguem viver isoladamente. Você pensa nas anêmonas do mar, elas estão tudo acopladas uma na outra, né? Tipo, nos corais é mais ou menos esse sistema, né? Aí competição. 2 ou mais indivíduos podem ser de espécies iguais ou diferentes, que é o primeiro caso que eu dei, né? Por exemplo, do segundo caso, no caso, né? Lobos, mesma espécie, competindo pela mesma fêmea, então são da mesma espécie. Ou também competição por outro tipo, não pela fêmea no caso. Quando você está falando em reprodução, geralmente vai ser o quê? Competição, organismos, indivíduos da mesma espécie. Então, para que haja reprodução, tem que ser da mesma espécie, senão vai gerar um organismo estéril, que não é passível de dar continuidade na linhagem, né? Então, quando você fala em competição de mesma espécie, geralmente está vinculado ao tipo de reprodução e tal. Agora, quando a gente pensa em outros indivíduos de espécies diferentes, território, recurso, tipo água e alimento, tá? É uma carcaça, uma carniça que sobrou. As hienas competem com quem? Com os urubus, tá? Os dois, ambos, são carniceiros, né? Comem restos de animais. E se um está se alimentando, automaticamente já está competindo, né? Utilizando aquele recurso, diminuindo a abundância, né? A quantidade daquele recurso para o outro animal que também acaba indo atrás desse mesmo recurso, desse mesmo alimento. O mesmo se dá para a água, por exemplo. Parasitismo, né? Fica bem evidente, né? A questão dos parasitas. Um organismo vai lá, se hospeda, né? Um organismo parasita, né? Que se torna parasita, ele se instala no corpo de outro, e o corpo onde ele se instala é o hospedeiro, né? Que vai ficar fornecendo essa casa e o alimento para ele. O parasita pode se alimentar, ou por exemplo, se a gente tem um verme na gente, ou ele vai se alimentar daquilo que a gente come, ou ele literalmente se alimenta de nós, né? Come a nossa carne, né? Por exemplo, o caso de uma berne, por exemplo, assim. Ela vai lá e se alimenta da carne daquele hospedeiro. Predação, predatismo, é o que eu falei, por exemplo, no começo, foi o primeiro exemplo que eu dei, o leão comendo gnu, né? Então, nesse caso, só um se beneficia oficialmente, também lembrando, né, lembre? Parasita, predação. Nesse caso, desses dois, acho que é isso. Predação e parasitismo são os dois casos de tipos de relações ecológicas que só um se beneficia, né? Que no caso, o predador e o parasita. Tá? O parasita se aproveita do hospedeiro. O predador
se aproveita, né? Ele se alimenta da presa. Elas são necessárias para equilíbrio do ecossistema, com certeza. Que é o caso lá da cobra, né? A lesma, elas não competem pelo mesmo alimento, a cobra e a lesma. A cobra come a lesma. Se você mata muita cobra, vai ter um excesso, né? A população de lesma vai se reproduzir absurdamente, vai comer todas as hortaliças. Então isso já acarreta o quê? Num desequilíbrio ecológico, tá? Aí o que a gente viu antes é sociedade e colônia são relações benéficas para todos, todos se beneficiam. No caso da competição, é uma relação desarmônica, né? Porque há gasto energético, ou competindo pelo resto de carniça, no caso da hiena e do urubu, ou competindo por água, ou competindo, no caso da mesma espécie, dois lobos competindo pela mesma fêmea. Vai haver um desgaste energético dos dois para